Nós somos salvos de graça ou somos salvos pela graça? A Bíblia não ensina que nós somos salvos de graça. A Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, de graça não existe nada nesse mundo de graça. Tudo que a gente quiser tem um preço a pagar. Mesmo o perdão e a justificação são concedidos por Deus, por meio do seu Filho Jesus, a cada pecador, mas também não é de graça. Primeiro o Senhor Jesus pagou o preço, e o preço foi muito caro, então já não é de graça mais. E também, quando o Espírito Santo toca o coração do pecador, ele às vezes nem sabe, ele não conhece nada de Cristo, ele nunca viu falar nada, ele não tem noção de nada, ele está lá nas bebidas, nas orgias, nas bebedices, na glutonaria, e de repente ele começa a sentir uma sensação de tristeza. Ele começa a sentir que ele está perdendo o tempo dele, que ele está sofrendo com aquilo, que a família também sofre, porque gasta todo o dinheiro que tem, e ele começa a sentir uma sensação de tristeza, de amargura. E quando ele ouve ali a palavra do Senhor, um versículo da Bíblia, quando ele acha um folheto na rua, ou passa em frente a uma igreja, vê alguém pregando a palavra, aí o Espírito de Deus vai trabalhando cada dia mais no coração dessa pessoa. Se ela não resistir, à impressão do Espírito de Deus na alma, aí ela cede. Ela vai querer aprender mais do Senhor Jesus, querer saber mais, e ela vai ter que também fazer alguma coisa, vai ter que buscar, porque o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele estava dizendo para aquelas pessoas que ainda não eram convertidas, que ainda está lá no mundo sofrendo nas garras de Satanás, ainda estão passando por dificuldades espirituais, morais, financeiras. Aí que essas pessoas vão ir ao Senhor Jesus. Porque muitos ouvem a voz do Senhor, do Espírito de Deus chamando, mas elas não cedem. Desses muitos, alguns cedem. Ali conta até uma parábola, o Senhor Jesus conta a parábola do homem, o pescador que lança a rede. E ele puxa vários tipos de peixe para as margens. Aí pega aqueles bons e joga os ruins de volta lá no mar. Também o Evangelho, a palavra de Deus, alcança todo mundo, mas a maioria não aceita. Então essas pessoas é como aqueles peixes que não servem para o comércio. Então, falando disso aí, a gente vê que quando o pecador ouve a palavra, ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele tem que ir até o Senhor Jesus. Aí a pessoa começa a se entregar, né? Começa a vir uma transformação de vida, e o Espírito de Deus vai usando mais a pessoa vai abrindo mais o coração, e as pessoas se convertem e se tornam um cristão, um cidadão para os céus, para morar nas mansões eternas. Então, por isso o Senhor Jesus disse para o cristão: pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Porque se no meio dessas pregações achar uma pessoa que o Espírito de Deus está trabalhando no coração dela, e ela for sincera, é claro que ela vai se arrepender e vai se entregar e vai ser salva. Então o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no coração das pessoas, não é depois que a pessoa converte. Desde quando criança, o Espírito de Deus não trabalha com todas as pessoas, todas. Mas muitas pessoas não aceitam, resistem. Elas passam, quando vê aquela voz falando na consciência,
elas não têm a noção, não procuram alguma coisa. Às vezes aí o Espírito de Deus não tem como fazer a obra no coração delas. Mas muitas pessoas que estavam lá jogadas no lixo da vida, ouviram a voz do Senhor, ouviram o chamado e sentiram necessidade e acabaram sendo alcançados pela palavra do Senhor.